Ruth, capítulo 1, verso de número 14 a seguir. Podem ficar assentados mesmos. Eu vou ler para não tomarmos tempo, mas os irmãos podem me acompanhar no telão. Vou fazer a leitura aqui na minha própria Bíblia. Diz assim o verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Verso 16. Disse, porém, Ruth: Não insista para que te deixe e me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte, irá me separar de você. Amém? Muito bem. É um texto muito conhecido, porém, na maioria das vezes em que narramos o texto e discorremos a história, nós usamos sempre Ruth como protagonista da história. Hoje nós vamos mudar um pouco o conteúdo, não o conteúdo da história, mas vamos ver o contexto e tudo o que aconteceu e como aconteceu para que Ruth tomasse essa decisão. A decisão de Ruth não foi uma decisão muito fácil, porque Orfa não tomou a mesma decisão que ela. E as duas viveram na mesma casa, com os mesmos anos. A decisão de Ruth de abandonar a família, seus costumes, seus deuses, para seguir Noemi num caminho que ela não sabia o que iria encontrar, para uma cidade que eles não eram bem-vindos, porque os moabitas não eram bem-vindos em Israel, e mesmo assim ela tomou a decisão. Mas quando eu meditava nessa história, nos livros da Bíblia, além de ser uma história de superação, a qual todos nós deveríamos mergulhar de cabeça nela, também é uma história num contexto muito parecido com aquilo que vivemos hoje. Porque temos que tomar decisões todos os dias e todas as horas, em todos os momentos. E não são decisões fáceis. Muitas vezes tomamos decisões sozinhos. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas, que nos acarreta problemas futuros. Muitas vezes não damos ouvidos a quem nos aconselha. Mas na maioria das vezes não queremos ser submissos, porque entendemos erradamente que a submissão é uma escravidão, e ela é bem diferente disso. Não tem nada a ver com escravidão. Submissão é ser sábio, é ter sabedoria. Só quem é sábio consegue ser submisso. E no desenrolar da história, por que Ruth tomou a decisão de seguir Noemi? O que ela viveu? O que ela vivenciou? Nós não encontramos no texto Noemi convidando Ruth a ir com ela. Ao contrário, nós encontramos no texto
Noemi aconselhando Ruth a voltar à sua família. Mas quando nós lemos o verso de número 17, ele é bem mais incisivo do que o 16, o 15 e o 14, porque aqui ela está disposta a perder a sua vida. Nem para ser sepultada ela tem o desejo de retornar às suas terras. Muito bem. O livro de Ruth é um livro de sabedoria. A mensagem que trago hoje não é apenas para as mulheres. Ela abrange todo um campo, tanto para homens como para as mulheres. Porque a sabedoria, ela está envolvida em todos os momentos da nossa vida, seja para o homem, seja para a mulher, para os jovens, para os adolescentes. Nada pode ser feito sem sabedoria, sem conhecimento de causa. Muito bem. Quem eram os moabitas? O povo de Moabe surgiu do incesto entre Ló e suas filhas. Deu-se a nação de Moabe. Quando Ruth, no período deste livro, Israel ainda era governado por juízes. E houve um período, ou chegaria um período em Belém, que Israel passaria por uma fome, por um momento de dificuldade, por um momento de aperto. Elimeleque, então marido de Noemi, resolve sair de Belém, resolve deixar Belém para tentar a vida em Moabe, para fugir da seca que estava por vir e fugir da fome. Mas não parece um tanto contraditório o homem, chefe de família, marido de uma mulher com 2 filhos, deixar Belém, né, que é tida como a casa do pão, deixar Israel, seu convívio, sua cultura, seus costumes, para ir viver numa terra que Deus a amaldiçoou. Não era os moabitas que eram amaldiçoados por Deus, era a terra. Esse povo era fruto de um pecado. Então, todos aqueles que se arrependem do seu pecado, se entregam a Deus, recebem de Deus o seu perdão. Então, Elimeleque resolve deixar Belém. O interessante é que nós não encontramos nenhum, pelo menos eu não consegui encontrar nenhum argumento de Noemi para tentar desfazer a ideia de seu marido de deixar as suas casas, as suas terras, e se mudar para Moabe. Em nenhum momento. Nem no livro de Flávio José eu consegui encontrar um argumento. Mas eu quero pensar comigo que, como uma mulher sábia, que era Noemi, ela deve ter tentado um diálogo com seu marido. Daí eu quero dizer, quero falar, quero pregar com graça de Deus sobre 3 virtudes de uma mulher sábia. Se fosse nos dias de hoje, como as coisas já estão meio que fora do controle, é difícil administrar hoje a igualdade entre homem e mulher. Ao meu ver, tem mulheres, ao meu ver, que se opõem ou se colocam na frente do homem para fazer o trabalho que não lhe pertence. E vice-versa. Mas isso não é o caso, porque os dias de hoje estão mudados. A necessidade obrigou, de fato, as mulheres crescerem.
porque é fácil para o homem namorar, casar, ter filhos e depois abandonar, porque o nosso mundo é assim. Então, a dificuldade que as mulheres encontraram neste mundo para sobreviver colaborou para que elas tivessem tão avançadas como estão hoje. Mas nesse tempo aqui, as mulheres não tinham vez, elas não tinham voz, elas não tinham falas. Nesse tempo aqui, o que as mulheres tinham que fazer era, no bom sentido da palavra, obedecer, como era o costume da época, como é que o apóstolo nos ensina no livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 21. Um texto um pouco complexo, mas vou tentar explicá-lo mais no final. Mas aqui Noemi, ao meu ver, penso eu, que ela pode ter conversado com seu marido no seu particular, mas nada removeu Elimeleque da sua ideia, do seu pensamento. Como as mulheres aqui não tinham vez, as mulheres não tinham vozes, elas não tinham autoridade. O momento para as mulheres era tão ruim naquela época, porque quando a mulher engravidava e dava à luz e não era menino, a situação se complicava. Porque para os costumes deles, para a cabeça do homem de Israel, na sua época, o primogênito tinha que ser homem para continuar a nação. Outros queriam filhos para ter o prazer de vê-los guerreando com os reis e sucessivamente. Então, irmão Julián, se as mulheres aqui não tinham vez, não tinham vozes, não tinham autoridades, não podia usufruir do desejo próprio, como agir numa situação dessa aqui? Com sabedoria. Com sabedoria. Noemi era uma mulher sábia. Isso nós vamos repetir ao longo da mensagem, porque nós não podemos deixar de falar a verdade sempre. E devemos tirar exemplos daquilo que encontramos na Bíblia para a nossa vida, principalmente para os dias de hoje. É assim que eu me mantenho de pé. É assim que eu me sustento. Então, primeiro, Noemi era submissa ao seu marido. E nós não podemos confundir submissão com escravidão. A primeira virtude que Noemi tem de si mesmo é a submissão ao seu marido. Se você olhar no texto, no contexto, no original da história, você vai ver que de onde Elimeleque sai para a terra que ele vai, era para ela, sua esposa, ter se mantido em Belém. Mas como ela não tinha voz, ela não podia exercer o seu desejo, que o desejo de Noemi era ficar, nunca foi sair, então ela usa de sabedoria. Ela usa da submissão ao seu marido. O que quer dizer a palavra submissão? Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Obedecer é uma virtude. Todas as vezes que você obedece, você agrada a Deus. Todas as vezes que você desobedece, você desagrada a Deus. Mesmo sabendo que ela passaria por problemas e por dias difíceis, ela se manteve submissa ao seu marido. E a história diz que ela reúne sua família e parte para as terras de Moabe. Nós demonstramos a nossa fé em Cristo por meio das nossas ações, por meio daquilo que fazemos.
1 Coríntios capítulo 13, verso de número 2, está escrito assim: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Além de ser uma mulher submissa, de grande conhecimento, Noemi era uma mulher que amava sua família, seu esposo e seus filhos. Para manter a família unida, ela estava disposta a passar por este sacrifício. Entende? Ela estava disposta a viver o inesperado, o que ela jamais conhecia. Porque o povo de Moabe não podiam sequer transitar em Israel. E ela agora está indo morar em Moabe. Mas a história diz que quando Noemi sai de Belém e vai com seu marido até as terras de Moabe, eles lá se tornam prósperos. Eles se tornam prósperos. Tudo que Elimeleque faz prospera numa terra que Deus havia amaldiçoado. Um povo que adoravam outros deuses, com uma cultura diferente, com uma nação diferente, hábitos diferentes. Detalhe, Israel não recebia os moabitas, mas eles não se opuseram a Elimeleque e sua família. Então eles estão morando lá. Eles estão vivendo lá. Quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios, capítulo de número 5, e no versículo de número 21. Ele diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela, para que a santifique-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com toda a igreja, porque somos membros do corpo. Ou seja, o apóstolo fala para homem e para mulher. O problema é o modo de entender e de aceitar. Noemi está usufruindo daquilo que ela tem de maior dentro de si, amor pela família e pelo seu esposo. Em algum momento ela deve ter questionado a ele, com certeza. Em algum momento ela deve ter questionado a ele. E quem sabe ele disse: mulher, seja submissa. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou fazendo. Não é assim nos dias de hoje? Quando nós homens, e eu vou falar de mim mesmo, e eu dou muitas cabeçadas. De 10, 11 dá errado. De 10 decisões que eu tomo, 11 dá sempre errado. Mas todas as vezes que eu tento tomar essa decisão, a minha esposa
ela fala, ela aconselha. Mas nós, homens, temos o hábito de falar assim: mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, vai dar certo isso aí. Deixa comigo. Quer ver um exemplo? Eu tinha um carro quitado, um Cadete quitado. Aí me ofereceram oh, meu Deus. Um carro quase... Hoje aí não é importado, mas é como se fosse. Eu esqueci o nome. Eu vou lembrar. Com 40 prestações a pagar. E o meu estava quitado. Eu falei, vou trocar. E vou assumir as quitações, as prestações. Vou trocar. E a minha esposa falou, não troca, esse negócio não vai dar certo. A gente já está com o carro pago. Eu falei, eu vou trocar. Eu sei o que eu estou fazendo. Era um Golf, na época. Lembrei. Fui, troquei. Dei o Cadete, não peguei nem um centavo de volta e ainda assumi 40 prestação ainda, olha. Eu não poderia ter vendido o Cadete no valor que eu paguei para o rapaz? Aí, moral da história, 4 meses depois, nem Cadete, nem Golf, nem nada. De devolver o carro porque eu não consegui pagar. E aí, a minha esposa, como muitas de vocês falam depois, eu avisei. Não é assim que vocês falam? Quando as coisas dão errado? Eu avisei. Então você vai ver, ao caminharmos na Bíblia, você vai entender que Noemi questionou, deve ter tentado mudar a decisão de Elimeleque para que não fosse para Moabe, para permanecer na casa do pão, para permanecer dentro da igreja. Agora vamos falar dentro da igreja. Está ruim aqui dentro. Você vem para o culto todos os dias, nada acontece com você. Você vê o seu irmão prosperar, você vê seu irmão com bom emprego, você vê seu irmão com boa saúde, com a família intacta e nada acontece em você. O que você faz? Sai. Você resolve sair da igreja. Alguns ainda saem e vão para outra. Chega lá, é a mesma coisa. E aí ele sai daquela e vai para outra, e é a mesma coisa. Porque entende que o problema está em Deus, o problema está no lugar, o problema está na igreja. O problema é você. O problema somos nós. Deus, ele é infinitamente misericordioso. Ele jamais gostaria de ver um filho seu sofrendo, chorando, amargurando, mas não depende de Deus. Depende de nós. Um dia no trabalho, o irmão me questionou assim, que eles lá me tratam como pastor. Eu falei, irmão, vem cá. Por que o pastor lá da Bíblia deixou 99 ovelhas lá e foi atrás de uma que se perdeu, e os pastores da igreja, não sei a sua igreja como é, quando um crente sai da igreja, não vai atrás? Eu vou explicar. Eu explico. O senhor conhece a parábola do filho pródigo? Conheço. O pai deixou o filho mais velho e foi atrás do mais novo? Não. Então, a ovelha se perdeu. Então, eu como pastor tenho que ir até ela para direcioná-la ao caminho certo. Agora, o crente que sai da igreja, eu posso até ir até ele, mas ele saiu da igreja. Quem sai conhece o caminho de volta. Quando ele se arrebentar, ele volta. Porque o filho, quando saiu, o pai ficou em casa, cuidando do que ficou. O filho se arrebentou e voltou. Se perder é diferente de sair. É diferente. Mas todas as vezes que nós nos encontramos perdidos, Deus sempre prepara alguém para nos direcionar. E quando nós não damos ouvidos à voz de Deus por intermédio de outros que quer nos direcionar, nós pagamos um preço alto.
Porque Deus nos corrige na palavra. Entende? Ele nos corrige na palavra. E aí precisamos ter sabedoria para administrar as coisas espirituais de Deus. Quando Elimeleque sai de Belém, ele está saindo da casa de Deus, ele está saindo do povo, ele está saindo da igreja. Ele está indo para uma cultura diferente, para um lugar diferente. Noemi está indo, por quê? Porque ela é submissa. Eu vou acompanhar o meu esposo. Eu tenho que acompanhar, porque é assim que a Bíblia me ensina, é assim que Deus me ensinou, e cabe a mim, Noemi, a mim, redirecionar o meu marido. Agora, vamos falar para nós mesmos aqui, ó. Eu vou sair da igreja, como saí uma vez. Eu saí uma vez, me deu um relâmpago que eu saí, e a minha esposa falou assim, eu vou ter que te acompanhar, porque você é meu marido, eu sou submissa, mas eu vou te avisar, não gostaria de te acompanhar. E você vai se arrepender. Mas ela me acompanhou. E ela, todos os dias, quando terminávamos o culto onde estava, caminhávamos até em casa e ela dizia, como é diferente, né? Lá na nossa igreja, olha a diferença. E ela ia me mostrando os pontos positivos, os pontos negativos. E ela foi me aconselhando, ela foi conversando comigo, foi me mostrando caminhos que eu estava trilhando, porque ela era a voz de Deus para nos direcionar. É assim que Deus trabalha. Quando você está perdido, quando você está sem direção, é assim que Deus trabalha. Ele coloca um do seu lado para te direcionar, para te acompanhar. E eu penso que Noemi deve ter questionado o seu marido. Mas ela foi. Ela o acompanhou. E de repente, porque a história diz que ele era próspero. Até a morte de Elimeleque tem a ver com o que ele conquistou nas terras de Moabe. A morte de seus filhos, fruto de pecado e falta de sabedoria. Eu penso que quando ele se estabelece em Moabe e as coisas começam a dar certo, prosperam, o que planta nasce, cresce, ele escolhe. Eu penso que Elimeleque deve ter questionado a sua esposa. Está vendo, Noemi? Se eu te dou ouvido e fico lá, a coisa lá está ruim, aqui está bom. Porque é assim que nós homens fazemos. Quando nós vamos executar um plano, alguma coisa, porque eu fiz isso com a minha esposa quando a gente estava de golfe, aí fomos viajar e eu disse, o carro é bom? Ela é bom. O carro anda. Aí, e o conforto? Melhor do que o Cadete. Estou falando para você que eu estava certo, menino. Aí, ó, carrinho bonitinho, da horinha. Quando eu perdi o carro, ela disse, eu te falei que não ia dar certo. Então, Elimeleque está dizendo para ela, olha como nós estamos prosperando. Olha como nós estamos indo bem. Mas mal sabia ele que todas as vezes que ele saía para a labuta, todas as vezes que ele saía para se embriagar de vinho, porque a biografia de Elimeleque diz que ele era um beberrão, todas as vezes que ele saía para a farra, Noemi estava de joelho dobrado, dizendo, Senhor, eu estou aqui, mas não é o meu desejo, não é a minha vontade, mas não permita que a minha família pereça. Uma mulher sábia, porque a mulher sábia, ela enfrenta os problemas de cabeça erguida. Ela não abandona as situações, porque a Bíblia diz que somos um único corpo. Num encontro de casal aqui que o pastor me deu a oportunidade, eu trouxe uma mensagem, um sermão naquele dia, uma palestra, não sei como era o nome daquilo, como o casamento, uma junção de duas pessoas, a junção de um problema só. Você vem com o seu problema, eu estou com o meu problema, nós vamos casar e agora somos um problema só. Então eu tenho que resolver o seu, você tem que resolver o meu. É assim a vida de um casal. Você está errado, é problema seu. Eu estou com você, te acompanhei, mas é problema seu. Tudo que der errado é problema seu. E eu vou ficar aqui. Não. Uma mulher de virtudes, de sabedoria, uma mulher submissa,
ela preza pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Uma mulher de Deus, ela preza pela espiritualidade da sua família. Eu estive muito ruim. Os cultos que eu deixei de participar aqui, eu tinha desejo de vir, mas não tinha força. E a minha esposa falava comigo, eu estou doida para ir ao culto, mas eu quero ficar com você. Eu vou te apoiar aqui. Vamos assistir o culto aqui pelo celular. Mas eu estou com você. E quantas vezes eu a surpreendi orando no quarto, ela e a Isabela. E como a Isabela não tem assim um diálogo muito formal com Deus, ela repetia muitas vezes, todas as vezes ela repetia: Senhor, oh Deus, não deixa meu pai cair, não deixa meu pai desviar, não deixa meu pai se perder. E a minha esposa no mesmo caminho. Sabedoria. Nós, como diz a Bíblia, somos o cabeça da casa. Isso é verdade, está escrito na Bíblia aqui, eu me orgulho disso. Eu me orgulho demais disso, mas a minha esposa é a minha coluna de sustentação. Sem ela, a minha casa cai. Sem Noemi, a casa de Elimeleque se destruiria. Problema é quando nós insistimos no erro e não damos ouvido. Deus, ele vai abençoando a sua casa, os tortos que lá estão, não é porque Deus abençoa, por causa do seu joelho dobrado. Mas vai chegar um dia que Deus vai olhar apenas para você, que está de joelho dobrado. Porque chega um momento com Deus que ele precisa cessar o sofrimento. Ele precisa cessar o choro. Precisa cessar o pranto. Chega um momento que Deus precisa dar um basta. Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos passe a vida inteira se lamentando pelo próximo, que de todas as formas Deus já mostrou o caminho, e mesmo assim ele se desvia dele. Por isso que eu arrumei um problema muito grande com a minha família lá no estado de Minas, quando fui para sepultar a minha mãe, e quando eu cheguei no hospital, 11 horas da noite, a minha mãe ainda estava com vida, e ela me viu, chorou, e a primeira coisa que ela falou para mim: filho, ela ainda falava, eu não quero morrer. E aí a minha irmã olhou, começou a chorar, e eu olhei para minha mãe e falei para ela: mas não tem jeito, a senhora vai morrer. A minha vida virou um inferno durante alguns anos, porque a minha irmã pegou na minha mão e falou assim: você está na igreja há tantos anos, por que você não ora agora para Deus curar ela? Eu falei: você acha que eu nunca orei? A minha vida inteira eu estou orando para que a mãe largasse os vícios, para que ela se reconciliasse, para que ela voltasse para a igreja. Você acha que é o meu desejo? Você acha que é o desejo de Deus? Mas há um momento na vida que Deus dá um basta. Chega um momento na vida que é você e Deus. E o momento dela era aquele. E eu disse para ela: olha, só vou falar uma coisa para a senhora, eu vou orar, vou pregar e vou fazer o apelo. Se a senhora se reconciliar com Cristo, a senhora ainda se salva hoje. Mas a morte é inevitável. Porque tem coisa na nossa vida que nós causamos para nós mesmos e ela é inevitável. Eu conheço alguns homens, porque eu conheço muita gente, que a esposa é crente daquele crente mesmo. E ele sabe o que eles dizem para mim? Para que eu vou para a igreja? Essa minha esposa está lá orando por mim todos os dias, cantando, fazendo culto na minha casa, ora para mim todo dia, nada acontece comigo, até o dia que Deus der um basta. Acaba. Elimeleque questionava e olhava para Noemi e dizia: aqui nós somos prósperos,
Aqui nós estamos vivendo bem. Por quê? Por causa do seu joelho. A segunda virtude que Noemi tinha. Noemi era uma mulher de fé, uma mulher de oração e uma mulher de ação. Ô mulher, com a expressão que os baianos, ô mulher porreta. Para viver a situação que nós vamos ver aqui agora, tem que ser uma mulher de fé, tem que ser uma mulher de oração, e para levar a Ruth a tomar aquela decisão, tem que ser uma mulher de ação. Senão nada acontece. Então, vai a dica aqui para todos nós. Não adianta você apenas ter fé. Não basta apenas você orar. Tem que ter ação. O nome já diz, oração. Você ora e age. Tem que ter ação. Mas espera aí, irmão. Não é Deus que faz, é. O que foi que Deus disse a Josué, quando Josué chegou na beira do rio, olhou para o rio Jordão e disse, e agora? Como é que eu faço para atravessar o povo? Vou falar com Deus. E agora, Senhor? Moisés, eu não estou mais aqui. Josué capítulo 1. O que eu faço? O que foi que Deus disse a ele? Ó filho, leia o livro da lei, medita nela de dia e de noite. Faça por onde? Deus está dizendo, tenha ação, se movimente, se prontifique-se, se coloque na posição e eu te ajudarei. Quer estruturar a sua casa espiritualmente? Seja uma mulher, um homem de ação, de convicção. Mas, irmão, eu estou orando e nada acontece. E eu vou usar o meu exemplo aqui. O senhor está há quantos anos na igreja? Desde 1999. Eu estou na igreja. O senhor ora todos os dias. E por que é que o senhor tem tantos problemas familiares? Não sei, mas eu oro, eu me prontifico, eu estou na posição, porque o dia que Deus bradar lá de cima e falar é hoje, eu estarei pronto para viver o que Ele tem para mim viver. Elimeleque não estava pronto para viver o que Deus tinha para esta família, por isso Deus não permitiu que ele retornasse para Belém. Mas e os filhos? Os filhos não têm nada a ver com a decisão do pai e nem com a decisão da mãe. Não tem mesmo. Malom e Quilion não tinha nada a ver com a decisão do pai. Mas não seguiu os caminhos da mãe. Elimeleque, com o passar dos anos, colhendo fruto daquilo que plantou, despertando a inveja de muitos, segundo a história, diz que Elimeleque foi assassinado por alguns homens de Moabe, quando ele estava embriagado, por causa daquilo que ele havia conseguido adquirir nas terras de Moabe. Embriagado com vinho, num desses caminhos foram assassinados. Noemi agora tem 2 filhos numa terra desconhecidas. O problema é o psicológico. Sem saber se retornasse para Belém naquele momento, se seria aceita. Mas por outro lado, não poderia deixar Moabe, porque tinha que administrar aquilo que havia ficado da morte de seu marido. Deus não permitiria
que Elimeleque retornasse para Belém. Deus não permitiu. Porque Deus deu a Elimeleque muitas saídas para não cometer os erros que ele havia cometido e estava cometendo nas terras de Moabe. Usou a sua esposa. Usou a prosperidade. Porque se eu sou Elimeleque, eu estou em Moabe, numa terra amaldiçoada, eu plantei e prosperei. Espera aí. Espera um pouco, tem alguma coisa errada. Eu plantei aqui e prosperei. Vou voltar para minha casa. Vou voltar para Belém. Lá eu serei muito mais próspero. Elimeleque se perdeu. Eu penso que em muitas orações de Noemi pedindo a salvação do seu marido, chega uma hora que Deus fala com ela. Porque só Deus falando com ela pode explicar a estrutura espiritual de uma mulher dessa. Somente a intimidade entre ela e Deus. Sabe? Ela e Deus conjecturando ali face a face, falando todos os dias. Eu só posso pensar nisso para manter uma mulher tão forte, tão equilibrada, tão decisiva, tão cheia de ação como era Noemi. Porque ela perde seu marido, fica com seus 2 filhos, numa terra estranha, com alguns bens para administrar, com algumas coisas para fazer, como se não bastasse isso. O que acontece 10 anos depois? Os filhos casam com mulheres moabitas. Malom e Quilion casam-se com Ruth e com Noemi. 2 mulheres da mesma nacionalidade, do mesmo costume, com os mesmos pensamentos, com as mesmas vocações, adorando os mesmos deuses, com os mesmos desejos. E como é que Noemi reage a essa afronta? Porque isso era uma afronta a Deus. Isso era uma afronta para ela. Eles casam com as mulheres moabitas, que não podiam nem andar em Israel, levam as mulheres para dentro de casa, para ceiar com a mãe, noite e dia. Quem sabe Noemi poderia ter dito assim, se Elimeleque estivesse aqui, isso não haveria de acontecer. Quem sabe? Mas o que me deixa mais impressionado com uma mulher dessa, com a fé, com a oração, é o amor. Diante de tantos problemas, de tanta dificuldade, diante de tanta decepção, não da parte de Deus, não do seu marido. Noemi não se decepcionou com Elimeleque, não. Entenda. Quando o seu marido for fazer algo, e você entende que aquele algo não vai ser benéfico, e aí você o aconselha, e mesmo assim ele resolve fazer, como eu já fiz, e as coisas estão erradas, fique tranquila, ele não te decepcionou. Porque você já sabia. Você já sabia. Então, Elimeleque não decepcionou Noemi em momento algum. Em momento algum, porque ela já sabia, ela já conhecia o resultado dessa trama. Ela conhecia o resultado da mudança. Ela já sabia que nada daria certo. Porque quando você se afasta de Deus, porque não é assim que muitos que estão desviados hoje em dia, e eu tenho alguns que trabalham comigo, dizem assim, para que eu preciso de Deus? Eu estava na igreja, eu tive tantos problemas, olha, estou fora da igreja hoje. Eu tenho tudo, não me falta nada. E um dia, eles me falaram assim, agora você que é crente, falou para mim, que é pastor, que é isso, que é aquilo, fala que nós somos escravos aqui fora. Não, escravos são vocês.
que vocês não podem nada. Aí eu me lembrei de uma mensagem de um pregador que eu assisti no YouTube. Eu vejo alguns. Como não tem nada para assistir, eu vou assistindo alguns. Então, eu me lembrei de uma fala desse pastor, e ela ficou gravada no meu coração. Eu não vou dizer do jeito que ele disse lá, mas vou falar do meu jeito aqui. Aí eu me lembrei disso na hora, e disse para o rapaz assim, tá certo. Você disse que eu sou escravo. Pois eu vou dizer para você que eu sou tão livre, tão cheio da graça, para decidir, porque eu posso cheirar e não cheiro, posso fumar e não fumo, posso adulterar no adultério, posso roubar e não roubo, posso me esconder da minha igreja, posso esconder do meu pastor, posso me esconder de todo mundo, eu posso tudo. Mas eu não quero cheirar, não quero roubar, não quero adulterar, não quero beber. Eu não quero. Agora, vocês são escravos, porque vocês precisam cheirar para ser felizes, vocês precisam beber para se esconder, precisam roubar, alguns precisam roubar para ter, porque não conseguem ter. Isso é escravidão. Agora, se vem para o meu lado, você será livre. O Evangelho não nos escraviza, não nos obriga em nada, ele nos liberta. Ele nos liberta. Então Noemi não se decepcionou com seu marido. Eu estou aqui porque sou submissa, porque tenho de seguir aquilo que Deus nos orientou. Por isso que eu estou aqui. Agora, com os filhos, Noemi se decepcionou. Aí eu olho para uma mulher que perde o marido numa terra distante, num costume diferente, só tem os seus 2 filhos e eles casam com mulheres moabitas, levam elas para dentro de casa e elas vão com a bagagem completa, vão com os deuses, vão com os costumes, vão com os desejos, vão com tudo, o pacote é completo. E o que o Noemi faz? Ela trata as mulheres com amor, com carinho. Noemi agora ela só não está mais orando. Agora ela está agindo. Eu já vou caminhar para a conclusão. Passamos já alguns meses falando sempre, e vamos continuar falando, porque isso é um assunto inesgotável, sobre a evangelização. Isso é imprescindível. Uma das terceira virtude que eu encontro em Noemi, e essa ela não é a menos importante, mas também não é mais importante, mas é aquela que, sabe, é o checkmate, é essa. Noemi era uma mulher de visão, uma mulher que enxergava longe, porque a fé nos permite enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. A fé nos permite isso. E acima de tudo era uma mulher sábia. Agora vamos tentar entrar na mente de Noemi, se ela estivesse aqui hoje. Vamos tentar entrar na mente de Noemi. Vamos ser Noemi por alguns minutos. Até eu. Em prol da palavra eu viro Noemi. Não tem problema nenhum. Vamos tentar entrar na mente daquela mulher. Dentro de casa, fazendo o seu trabalho. E como é o dia a dia de uma mulher virtuosa?
não é? Aqui tem muitas delas. Levantar de manhã, falar com Deus. Trabalhar um bocadinho, na hora da refeição, falar com Deus. Trabalhar mais um bocadinho, aí na hora nona, lá para as 3 horas, 4 horas, falar com Deus. Na hora de servir a janta, falar com Deus. Quando vai dormir, falar com Deus. Essa era a vida de Noemi. Essa era a vida de Noemi. E então seus filhos trazem 2 moabitas, com ideias diferentes, costumes diferentes, deuses diferentes, paladar diferente, indumentária diferente, linguajar diferente, caricatura diferente, toda diferente, para dentro da casa de uma mulher de Deus. Agora vamos tentar imaginar Noemi. Primeiro, a decepção dos filhos. Porque os filhos sabiam o que estava acontecendo. Por isso, Deus não os permitiu voltar para Belém. Deus não permitiu que Elimeleque regressasse a Belém. Também não permitiu que Malom e Quilion retornasse a Belém. Não por causa da decisão do pai, não. Por causa dos seus erros, das suas atitudes, das suas afrontas a Deus. E qual era o pensamento de Noemi? Então, penso Noemi, olho para as 2 mulheres e disse, é coisa de Deus. É coisa de Deus. Agora eu vou entrar em ação. Porque eu sou uma mulher de fé, uma mulher de oração e uma mulher de ação. Uma mulher de fé enxerga o que ninguém pode enxergar. Então a decisão de Ruth, Noemi já podia enxergar. A decisão de Orfa, Noemi podia enxergar. Porque ela tinha fé. Deus trouxe aqui. Porque Deus tem algo a tratar. Sabe aquele desagrado que acontece na sua família? Sabe quando chega alguém que você não gostaria de receber? Receba. Receba ele. Receba ela. Não trate mal. Não olhe, não feche o rosto, não faça uma expressão ruim. Não coloque a vassoura atrás da porta para expulsar. Não invente compromisso. Não faça nada disso. Seja sábia. Usufrui da sua fé. Sabe por quê? Porque às vezes, ou quase sempre, você está abatido, está triste, está passando por um problema difícil. Aí o capiroto manda alguém lá para te abater ainda mais. E esse alguém é justamente aquele que você não queria ver naquele dia. Aí você abre a porta, não fala assim, você de novo? Não, não faça isso não, abre a porta com carinho, atende bem, seja educado, seja amável, dê o café, se for para almoçar, convide para almoçar, seja amável, mostra para aqueles que estão te desagradando que Deus tem tratado no íntimo da tua alma. Porque todas as vezes que formos afrontados e cedermos essa afronta, você vai perdendo as suas forças de pouquinho em pouquinho. Isso mudou a vida de Ruth. A sua atitude pode mudar a vida daquele que você desagrada dele. Eu tenho muitos desafetos, muitos desafetos. Principalmente dentro da minha própria família, com os meus irmãos, com os meus tios, por causa da minha condição de hoje. Mas todas as vezes que eu os encontro, eu sou amável. Nas reuniões de família, quando nos reunimos lá no Guarujá, na praia,
Eles estão lá, eles não querem a minha presença lá, mas eu estou lá. Eu vou lá. E quando tem o meu momento de oração, eu saio do meio deles e vou orar. E muitos me enxergam de joelho e eu continuo orando. Eles têm que entender que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E a minha missão é transformar a vida daqueles que estão ao meu redor. Essa era a missão de Noemi. Evangelizar. Então ela disse, eu já tenho fé, eu já oro, agora eu vou agir. E se você caminhar pelo verso de número 8, de número 9, de número 10, 11, 12, 13, você vai encontrar Noemi devolvendo as suas ex-nora para a sua família. E ela usa argumentos que não tem contra-argumento. Porque quando Malom e Quilion deixam Noemi, por quê? O hábito de Malom e Quilion, além de cuidar das coisas do pai, daquilo que sobrou, porque durante alguns anos eles foram depredando aquilo que Elimeleque havia deixado. Casaram-se com duas mulheres moabitas, e o que eles faziam? As deixavam em casa, aos cuidados de Noemi, e iam para outras vizinhanças. Para as casas de... Como é que eu vou falar isso aqui? Para as casas de vida fácil. Para a casa de prostituição. Eles deixavam as mulheres em casa, aos cuidados de Noemi, e iam para as casas de prostituição. E como eu penso, Noemi, estou convivendo com duas moabitas, com costumes diferentes, mas o meu costume é o mesmo. Nas minhas horas eu vou orar a Deus. Vou falar com Deus nos meus momentos. A vida de Noemi era todos os dias corriqueiramente do mesmo jeito, os filhos desagradando e ela sempre sorrindo. As noras dentro de casa muitas vezes sem fazer nada, porque a cultura delas era diferente, e Noemi sempre amorosa. O dia a dia de Noemi não mudou. O seu jeito de agir diante dos seus problemas, das suas situações, na perda do marido, na perda dos filhos, porque numa dessas noites aqui, em que Malom e Quilion saem para irem para a casa de prostituição, eles não retornam. Eles são assassinados por guardas de um homem chamado Uriel. São assassinados. Noemi recebe a notícia que seus filhos haviam sido assassinados. Ruth e Orfa estão agora viúvas. Noemi então se desfaz de tudo que o marido havia deixado, ou daquilo que restou, chama as suas noras e diz, olha, retornarei a Belém. Voltarei para minha casa. Voltem vocês também para as suas famílias. Porque eu já não tenho mais idade para ter filhos, para crescerem, para casar-se com vocês. Mesmo se tivesse, teriam disposição de esperar crescer? Será que Noemi era uma mulher de boa convivência? Noemi era o tipo de mulher que todo marido gostaria de ter. Não por causa da submissão, da obediência, porque isso é lei, está para homem e para mulher, mas por causa das suas atitudes. Porque, irmãos,
Vamos combinar. Vamos combinar. O homem que reclama o tempo inteiro, nenhuma mulher aguenta. Mas uma mulher que reclama o tempo inteiro, homem nenhum aguenta. Tem que haver um meio termo. Já viu? Quando eu discutia com a minha esposa, que já há muitos anos, eu já nem sei como começar uma discussão mais, mas quando nós nos discutíamos no nosso começo de casado, ela falava alto, eu gritava mais alto ainda. Porque ninguém quer dar o braço a torcer. Noemi era uma mulher que ela contornava as situações mais improváveis da vida apenas com a sua sabedoria. Mas de onde Noemi tirou essa sabedoria? Do alto, do céu, do trono de Deus, da graça de Deus. Em vez de ser uma mulher rixosa, reclamona, desdeixada, abandonada, ele não está aqui, não vou fazer mais nada. Eu falei para ele não vir aqui, ele veio, eu não quero nem saber, não. Ela era uma esposa dedicada, uma esposa amorosa, uma esposa que cuidava da família, cuidava da casa. Noemi recebeu Ruth órfã como se fosse filha, cuidou delas como se fossem filhas dela. E chegou o dia de retornar à casa do pai. Então ela diz para as noras dela, olha, volta para a sua família. Vai viver a sua vida, porque eu estou indo para a casa do meu pai. E quando eu olho para o verso de número 14, o 15 e o 16, com as palavras de Ruth, eu fico embasbacado comigo, perguntando para mim mesmo, o que foi que aconteceu? Sabe o que mudou? E eu vou encerrar agora. Sabe o que mudou a vida de Ruth? Eram duas mulheres da mesma cidade, com os mesmos pensamentos, com as mesmas culturas, com as mesmas vocações, com os mesmos deuses, mas divergiam-se de opiniões e decisões. Para Ruth dizer para Noemi assim, não me separe, nem me deixe, nem me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores eu irei, aonde quer que você pouse, eu também pousarei. O teu Deus será o meu Deus. O que leva a Ruth a dizer isso a Noemi? Os dias de joelhos dobrados. Entende? Os dias de sorriso no rosto. Os dias de alegria, os dias de disposição. Porque Noemi era uma mulher alegre, era uma mulher disposta, era uma mulher de amor, amável. Agora eu sou Ruth, vou pensar como Ruth, para o evangelho eu sou qualquer coisa. Agora eu sou Ruth, eu vou pensar como Ruth. Todas as vezes que Ruth entra no quarto, 7 da manhã, meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas, meia-noite, 3 da manhã. Porque são os períodos de orações de mulheres virtuosas, mulheres que oram. Mulheres dedicadas à oração, esses são os horários. E todas as vezes que Ruth vai nesse quarto, ela olha e encontra Noemi de joelho dobrado e orando. Aí Ruth, penso, espera um pouco. A minha família é uma desgraça só. Na minha casa é uma discussão só. Deus me livre de voltar para lá. Temos 300 deuses que adoramos todos os dias. Deus da chuva, Deus do sol, Deus da água, Deus do caminho torto, Deus do caminho aberto, Deus do caminho fechado. É Deus para todo lado e está tudo errado. Agora aqui só tem um Deus. Essa mulher perde o marido, perde os filhos, perde os bens, perde tudo e está todo dia de joelho dobrado e você olha, ela sorri, ela canta, ela abraça, ela dá conselho, ela direciona. Eu quero esse Deus para mim.
Não tem como. Não tem como. A tua casa tem que ser uma casa devotada a Deus. As tuas roupas têm que dizer quem você é, porque as roupas dizem quem somos. Apenas enganam aqueles que não têm conhecimento e sabedoria. Mas a roupa diz quem somos. Aí quem não tem sabedoria, olha qualquer um de terno e diz, ali vai um pastor. Na verdade vai um bandido. Mas não é o terno que nos deixa diferente ou desigual. É a nossa conduta, é o nosso caminhar, é o nosso agir, é o nosso falar. São as nossas ações. Nós demonstramos a nossa fé com as nossas ações, com as nossas atitudes. E o que foi que Noemi fez aqui quando Elimeleque morre, quando Malom e Quilion morre, Noemi não tem mais nenhuma obrigação com as suas noras. Não que ela tivesse, mas ela não manda embora. Ela disse, olha, melhor voltar. Volte. Em outras palavras, ela está dizendo, para onde eu vou, você não será bem recebida. Porque para onde Noemi vai, os moabitas não eram bem recebidos. E Ruth não entendeu dessa forma. Orfa volta e Ruth permanece. Pensamentos diferentes, decisões diferentes. Orfa não via Noemi da mesma forma que Ruth enxergava. Agora eu sou órfã. Agora eu mudei, agora eu sou órfã. Tadinha. Sem marido, sem filho. Os bens que o marido construiu, perdeu. Eu vou me picar, vou embora. Coitada. Agora eu sou Ruth. Tanta dificuldade, tanta prova. Ô mulher valente, ô mulher forte. Como é o nome desse Deus? É Jeová. É Deus, é Jeová Jirê. Deus forte, conselheiro, é o príncipe da paz, é o que salva, é o que liberta, é o que cura, é o que transforma, é o que prospera, é o misericordioso, é o guardador de Israel. Esse é o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nele há. Pois é esse Deus que eu quero, porque esse Deus te faz sorrir, te faz cantar, te faz alegre, te faz crescer, te faz prosperar. É esse Deus que eu quero. Aí Ruth diz, não insista para que me separe de você. Porque aonde você for eu vou, aonde você dormir eu durmo, aonde você morrer eu morro. O seu Deus tem que ser o meu Deus. A sua casa tem que ser dessa forma. Entende? Aqueles que nos observam, porque nós somos observados todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. Então, todas as vezes que acontece um probleminha com você, eles vão lá na sua casa. Não vão lá apenas para te consolar, nada disso. Vão lá para saber como você está, se você já morreu, para te sepultarem. No último acontecimento com meu filho, saiu vídeos aí na internet, postagem, publicaram foto dele no Facebook denegrindo ele. Teve alguém que saiu até em minha defesa, nem me conhecia. Olha, a família dele não é assim. Desceram o pau. Eu tinha meu momento de chorar, o meu lugarzinho de chorar, mas todas as vezes que aqueles que olhavam para mim e desdenhavam, que crucificavam meu filho, que diziam para mim que, olha, seu filho vai morrer. Ligavam para mim uma vez e falavam, vem buscar seu filho, vamos matar ele. Seu filho não presta. Quando aconteceu agora da prisão dele, foram na minha casa. Como é que o senhor está? Eu estou muito bem. Eu estava em pedaço aqui, ó. Eu nunca vou esquecer, porque as coisas que fazem de bem comigo eu nunca esqueço. Vanessa, o evangelista e a sua esposa. Toda semana na minha casa eu estava em frangalhos, quebrado, moído, triturado lá.
E a igreja é para isso, para socorrer os abatidos. E a igreja me socorreu. Então, quando o irmão chegava lá, ele me dava uma injeção de ânimo. E aí eu tomava um fôlego novo. E no dia seguinte saía, encontrava com as pessoas e dizia: e aí, como é que está? Eu falei: estou bem, caminhando para a glória. Cada dia mais forte, cada dia mais apegado ao meu Deus. Porque esse Deus é o que supre todas as necessidades. Era isso que Ruth estava dizendo. Era isso que Ruth via em Noemi. Eu não te deixarei em momento algum. Agora entenda uma coisa. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. A decisão de Ruth foi uma decisão muito dura, uma decisão muito difícil, e ela se decepcionou muitas vezes por causa da sua decisão, mas em nenhum momento ela retrocedeu. Entenda uma coisa, queridos, as suas decisões irão te decepcionar em alguns momentos da sua vida. Você vai se decepcionar com o seu marido, você vai se decepcionar com a sua esposa, você vai se decepcionar com seus filhos, vai se decepcionar com seus vizinhos, vai se decepcionar com seus amigos, vai se decepcionar no trabalho, você pode até decepcionar com seu pastor, mas Deus nunca irá te decepcionar em hipótese alguma. E nós conhecemos toda a história. Quando Ruth entra em Belém, isso é um gancho para uma mensagem de outro dia. Ela teve muitas decepções. Muitas decepções. Mas sabe como era a vida de Ruth? Era a vida de Noemi. 7 da manhã oração. Meio-dia oração. 3 da tarde oração. 7 da noite. 9 da noite. Meia-noite. Essa era a vida de Ruth.